E aí, desbravadores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco da minha história, como que eu comecei a estudar as vendas e a minha história de insucesso com uma franquia de publicidade no saco de pão. Eu havia me formado em engenharia de produção na Universidade Federal da Grande Dourados e eu não queria sair da cidade porque eu havia começado um relacionamento. E assim eu comecei a pesquisar como que eu poderia ganhar dinheiro para poder me sustentar. E eu pesquisando na internet, comecei a olhar algumas coisas sobre franquias e me apareceu como sugestão essa franquia que era a Premia Pão. E era deslumbrante, falava que você ia ganhar 15 mil reais e eu, universitário, ia sair de casa, ganhar 15 mil reais. Poxa, era um negócio ilógico, uma coisa linda. E eu comecei a procurar sobre essa franquia. Nessa franquia entraram em contato comigo, me passaram como que ia funcionar. Porém eu não tinha dinheiro de investimento. Aí eu tinha que convencer um investidor a me ajudar, que no caso era meu pai. Fui para minha cidade natal, conversei com meu pai, expliquei como que ia funcionar, tava tudo lindo, todos os parâmetros, em todo momento ele falava: será que vai dar certo? Será que é tudo isso que te apresentam? Será que é assim? Olha, você deveria pesquisar mais. Só que eu tava no êxtase, eu tava, nossa, louco pra ganhar dinheiro e abrir o meu negócio. E acabei convencendo ele que era um bom negócio, que iria dar certo. Aí nesse momento eu comecei a pesquisar algumas formas de gestão e algumas formas de vendas. Como que eu iria vender? Porque eu ia me tornar vendedor. A partir disso, fiz o contrato com a franquia. Infelizmente não estudei mais, não pesquisei, não falei com outras pessoas, porque ali na minha cabeça o negócio era o melhor negócio do mundo, com baixo investimento. Baixo relativamente, era um valor considerável. Aí consegui a franquia, abri na cidade de Dourados e lá comecei a trabalhar com isso. Porém, demoraria um mês para chegar o meu material de vendas, que era o saco de pão, que é para mim poder mostrar para as pessoas, cadernos, livros, entre outras coisas para poder trabalhar. E nisso a franquia disponibilizava um curso de vendas na própria plataforma deles. Aí lá eu comecei a estudar um pouco de vendas e eu sabia que eu precisava vender. Havia vendido em alguns cursos que eu fiz, como Empretec, e lá comecei a ver como que funcionava esse mundo. Porém, as informações eram muito vagas, as informações eram fracas e eu tive que começar a pesquisar em vários outros canais. Foi lá que eu conheci o livro A Vaca Roxa, foi que eu conheci sobre gatilhos mentais. Nunca tinha ouvido falar sobre gatilhos mentais. O livro de publicidade que eu comprei também, outros livros, para poder estar estudando e para poder estar entendendo como que era esse mercado. Porque eu tinha que chegar, apresentar o produto, convencer e fazer as pessoas comprarem um produto que não era barato. Na época era R$500 um pedaço de um cartão de visitas em um saco de pão, onde que iam estar 36 anunciantes. Questão que eu não tinha pensado, que aquele produto era nada mais que um classificados e de tão conturbado que era a imagem, você não conseguia passar a informação da publicidade. Porém eu tive que ir lá aprender a vender, aprender sobre o produto, comecei a ler, pesquisar, estudava de manhã, à tarde, à noite, 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 até que chegou o momento que eu iria ir a campo. Como eu não tinha conhecimento de vendas, nunca tinha feito isso na minha vida, eu falei, eu tenho que sair para vender. Peguei meu carro e fui atrás de algum lugar para vender. Parei de porta em porta. E ali foi insucessos, atrás de insucessos, atrás de insucessos.
E tempo perdido, tempo perdido, tempo perdido. E eu comecei a me frustrar nesse momento. Que eu falei assim, como que eu vou conseguir vender isso para as pessoas? Eu não tinha técnica, tinha conhecimento, mas não tinha técnica, eu não sabia como abordar. E o produto em si, ele não era tão forte. Porque se todos pararem para pensar nessa época de mercado de mídia digital, o mercado publicitário offline, ele está muito fraco, ele se enfraqueceu. E como que eu ia convencer as pessoas que elas deveriam pagar R$ 500 para estar adquirindo um pedaço de um cartão de visitas, sendo que ela podia investir R$ 100, R$ 200 no Facebook? E de lá para cá fui batendo em lugares, consegui fechar uma venda, 2 vendas, só que se tornava cansativo porque eu ficava o dia inteiro correndo na rua. E eu comecei a pensar como que eu poderia melhorar esse rendimento, porque se eu fosse cobrir a cidade inteira, eu não ia conseguir fazer isso nunca na minha vida. Então o que eu comecei a fazer? Todos os lugares que eu ia, restaurantes, lojas, bancas, shopping, que tivesse um balcão, eu começava a olhar atrás de cartão de visitas. E de lá eu comecei a encontrar alguns cartões de visitas e fui para minha casa, peguei esses cartões de visitas, digitei no Google alguns tipos de empresa, peguei um caderno e lá eu comecei a ligar e escrever, Consegui marcar algumas reuniões para estar mostrando o meu produto. Foi difícil? Foi muito difícil, não era uma coisa fácil encontrar o dono no lugar, não vou ser hipócrita em falar que era fácil, não era. Porém, se quebrava um pouco do paradigma de estar esperando o cliente ir atrás. E lá eu comecei a correr atrás do cliente e comecei a ser insistente, incisivo. Então, eu fui até os clientes, comecei a aplicar algumas técnicas e começou a dar certo, comecei a vender. Só que nesse meio desse caminho, aquele slot de cartão, tamanho do cartão de visitas, que o pessoal falava que você poderia cobrar R$ 500, que dava os R$ 16 mil de lucro, não era bem assim. Infelizmente, eu quebrei a cara e esse valor, no máximo, era vendido por 350, muito bem conversado, era R$ 400 e olhe lá. E fora que você tinha um trâmite de ter que ir nas padarias, conversar, convencer eles. E nesse momento que eu entrei no mercado, havia também entrado um novo player, um novo concorrente. E esse concorrente vendia uma publicidade no saco de pão, porém a franquia dele era mais barata e não havia royalties. E ele começou a dominar o mercado antes que eu chegasse. Então eu tive que me inovar novamente, ter que mudar todos os meus parâmetros para que eu pudesse vender mais. Como que eu comecei a ver a necessidade de eu estar estudando mais vendas? A partir do momento que eu gero a concorrência, você tem que convencer que o seu produto é melhor, que o seu produto tem diferencial, que você vai entregar, que você tem os melhores locais para distribuir. E eu tive que começar a negociar com os locais, que no caso eram as padarias, para poder estar distribuindo. Fiz esse trabalho por um período de mais ou menos uns 40 dias e eu consegui fechar a primeira tiragem no saco de pão. De lá fiz a distribuição, foi ótimo, consegui vender alguns quadrantes maiores que as pessoas compravam mais, convenci eles por algumas técnicas de como vender mais, que é conhecida essa técnica como upsell, que é quando você traz um produto e você consegue agregar valor nele para fazer as pessoas saírem do produto mínimo para um produto de maior valor agregado. Foi assim que eu fiz. E de lá começou a minha luta da segunda tiragem. A primeira tiragem, teoricamente, não foi tão difícil, mas não foi fácil. Eu comecei a segunda tiragem. Nessa segunda tiragem, ela me demorou muito mais tempo. Ela demorou mais ou menos uns 50 dias para que eu pudesse fechar, 50, 60 dias, para que eu pudesse fechar ela inteira. Por quê? O pessoal já tinha sido atendido, onde que eu chegava no cliente, o cliente falava, já passou isso aqui já, ou teve um problema também,
que essa franquia já tinha aberto aqui na minha cidade, em Dourados. Aí que eu comecei a ter outro problema. Por quê? As pessoas não tinham mais credibilidade com essa empresa. Porque, olha, ela apareceu, ficou um tempo, sumiu e nunca mais teve. Ou algumas pessoas, olha, já me visitaram, já me fizeram essa proposta, já tentaram vender, mas não me convence. Algumas pessoas, você conseguia mostrar pra ela que você é diferente, que o seu trabalho é honesto e você conseguia entregar esse produto. E eu tive que criar essa credibilidade novamente, porque ela já estava queimada. Foi assim que eu comecei a tomar um pouco mais de mercado. Mas isso me dificultou muito na hora de estar vendendo, porque ninguém queria mais comprar. Então eu comecei a ver que eu não era um empreendedor com essa franquia, eu era apenas um vendedor. E eu tinha que melhorar mais as minhas técnicas, muito mais. Eu tinha que aprender como falar melhor com o cliente, como se portar, como fazer o nosso pós-venda. E eu comecei a fazer esse pós-venda também para conseguir retornar esses clientes e fazerem eles se fidelizarem. Mas demorou 60 dias para que eu pudesse fechar isso. E eu comecei a ver que eu teria que injetar o meu dinheiro que eu estava guardado para capital de giro no negócio. Foi assim que eu tive meu prejuízo. Eu perdi todo o dinheiro da franquia. Eu tive que pedir para sair da franquia porque não tinha condição. Fora os valores de royalties, que eu tive que pagar 3 vezes o royalties. Em 3 épocas diferentes eu paguei 3 royalties, que não eram baratos. Me consumiam grande parte do meu capital. E ali eu decidi fechar. Aí eu vou falar por que eu fechei. Primeiro, por que eu fechei essa franquia da Premia Pão? Primeiro, ela não era rentável como se passava. Segundo, que eu ouvi depois no Shark Tank, que o Shark Tank até bateu em cima. O Shark Tank é um programa da Fox de empreendedorismo, onde que as pessoas vão lá vender os negócios para investidores. E lá eles falaram um negócio que fez sentido para mim depois, que uma empresa que ela não se sustenta por royalties, mas sim por entrada de vendedores, de novos franqueados, ela não é uma empresa saudável, ela é uma empresa que está sustentada no mercado somente por essa entrada. Se para de entrar gente, ela quebra. Aí que entramos em outro caso também, que foi uma segunda parte também que eu desisti desse negócio, que os royalties eram muito caros, não dava para pagar ele. O terceiro, a mídia digital é muito mais barata e muito mais abrangente para chegar no cliente do que uma mídia física. Quarto, eu comecei a ver que não existiam franqueados com mais de, vamos dizer, 6 meses, 3 meses de existência nessa franquia. E eu vi que eu não ia ser um deles, por mais que eu estava aprendendo a vender, por mais que eu soubesse de gestão, porque eu fiz uma universidade de engenharia de produção, que sabia mexer um pouco com gestão, mas o problema não era a gestão, o problema era o retorno desse investimento. E o quinto fator que me fez desistir dessa franquia foi que a assistência deles era nenhuma. Em todo momento eu reclamei, todo momento eu pedi ajuda porque tinha concorrentes, eles me deixaram na mão. Então imagina como que um vendedor sem ajuda do produto consegue vender? Não tem. E de lá eu passei a desacreditar no produto. Eu comecei a ver o produto de forma diferente. E quando você não acredita no produto, você não consegue vender esse produto. Porque esse produto para você não é mais viável. Foi assim que eu desisti. Porque eu não ia conseguir vender para as pessoas. Porque eu não estava mais
acreditando que aquele produto era rentável e que poderia ajudá-las. E também no meu conceito, eu como pessoa, no meu caráter, eu não consigo fazer esse tipo de negociação. Aí eu larguei a franquia. Aí eu vou falar um negócio pra vocês de uma parte onde eu conseguia fazer um pouco da virada de jogo na hora de vender esse produto. Comparando a mídia digital, como eu falei em um desses tópicos, a mídia digital para o mercado offline. Era mais ou menos assim e realmente se espelha na realidade, porque eu comecei a estudar e eu comecei a entender isso e comecei a ver. Para convencer alguns clientes que a mídia digital não era tão assim única, eu comecei a falar que a mídia digital ela tem que ser a maior parte da publicidade da empresa. Porém, a mídia impressa ela é tão importante quanto a digital, mas você tem que retornar uma parte um pouco menor que você consegue incluir no seu orçamento. Por quê? Vamos dizer, eu sou uma empresa X e eu faço marketing digital. Você começa a ver no Facebook, você começa a ver no Instagram, você começa a ver no Google, você começa a ver em tudo quanto é lugar que você mexe, nos seus jogos de celulares que tem algumas publicidades pagas e começa a dominar. Ok. Porém, se você não tem a mídia física, ela não fixa. Vou falar no exemplo do saco de pão que eu tinha. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu abro meu celular para mexer no Facebook, aí chega uma publicidade dessa empresa X. Ok. Porém, eu vou lá na padaria, eu compro um pão para tomar um café da manhã com a minha família, eu sozinho, com a esposa, com N pessoas. E nesse saco tem uma publicidade da empresa que eu acabei de ver. Aí eu olho, já vi essa empresa. Olho, eu vi essa publicidade hoje no Facebook. Então você começa a fazer o que? Fixação de marca com esse mercado offline. Então essa é uma parte do parâmetro. Ou por exemplo, por que as pessoas utilizam televisão para fazer publicidade ainda até hoje? Sendo que a mídia digital é muito mais barata. Não sei se vocês sabem, a publicidade na televisão nada mais é que status. Porque quem faz publicidade na televisão quer dizer que tem dinheiro. Então você cria status. E fora isso, tem um outro parâmetro para que seja viável a televisão também. Por exemplo, o que eu citei. Você está vendo o Facebook e na mesma hora do Facebook você começa a jogar a publicidade na televisão. Tá passando a hora da novela, no intervalo, você tá vendo ali e você tá mexendo no celular. Aí você faz novamente a fixação de marca conjunto com a sua publicidade que vai levar para todo mundo. E tem uma coisa bem interessante, por exemplo, para uma mídia offline, que não tem nada a ver, por exemplo, do que eu tô falando aqui. Mas é bem interessante. Em uma das minhas vendas que eu fui fazer para uma universidade grande, bem conceituada, que é de um ex-senador, prefeito da cidade e outras coisas, eu fui conversar com o diretor de marketing dele. E lá eu comecei a falar sobre o meu produto, expliquei os valores, comecei a brigar com essa pessoa por preço, porque já tinha chegado meu concorrente, ele pediu o plano. Infelizmente eu não consegui fechar o saco inteiro com essa pessoa. Porém lá ele me falou alguma coisa que fez sentido. Esse dono da universidade, ele é um político. Ele era governador, vice-governador, foi senador e prefeito da cidade por um mandato ou dois, se não me engano. Não tenho como ver isso agora, mas vamos dizer, pelo menos um mandato. E na época que eu fui conversar, ele estava no mandato da cidade. E esse diretor falou a mesma coisa que muitas pessoas falaram pra mim, que o Murilo, o dono dessa faculdade, havia falado. Ele falou assim: por que você está investindo em televisão? O dono da faculdade indagou o diretor de marketing. Televisão não dá retorno, televisão não vem nada, ninguém mais assiste, todo mundo tem Sky, todo mundo tem Sky Gato, todo mundo vê YouTube, não vê mais televisão. Aí esse diretor dele pegou e falou assim:
Mas por que te preocupa tanto quando as pessoas falam mal de você? Ou falam mal da sua gestão? E como que você fica sabendo? Como que as pessoas cobram você, sendo que só sai no jornal, na televisão? Opa, tá aí uma coisa interessante. Se as pessoas estão vendo essa publicidade, se elas estão vendo esse conteúdo, se elas estão vendo isso na televisão, quer dizer que ela ainda dá retorno. Ela não está fadada ao fracasso, igual muitas pessoas ainda pensam, como uma pessoa leiga, como esse gestor da faculdade. Então, eu como vendedor comecei a utilizar muito isso na hora da venda. Tá aí uma parte que você deve ver e escutar, prestar atenção em detalhes na hora que você está vendendo. Porque tudo que você absorve pode se tornar uma boa técnica de negociação. E lá foi um dos meus diferenciais. E contando agora uma outra parte do meu caso que eu tive, que foi uma venda bem sucedida, porém foi uma venda que me custou muito tempo, esforço, e eu tive que ser resiliente, eu tive que ter força de vontade para estar lá. Eu fui vender um módulo para uma ótica. Eu fui no começo lá vender, porém, aquele mesmo caso que eu havia falado, já haviam oferecido para ele esse produto. Venderam esse produto para ele e ele não aceitou porque ele achou caro, e depois essas pessoas nunca mais apareceram. E, salvo engano, teve algum problema que eles pegaram o dinheiro dele para fazer a tiragem, não conseguiram fazer a tiragem, a produção dos sacos de pão. E lá eu comecei a pensar, esse cara é um bom cliente para mim, porque se eu convencer ele, quer dizer que eu sei vender. Fui, tentei, saí a primeira vez de lá sem nada. Comecei a bater nos outros comércios, vendi alguns. Depois de mais ou menos um mês, eu voltei lá novamente e tentei convencer ele. E toda vez que eu passava no caminho, eu ia lá conversar com ele. Toda vez que eu passava no caminho, eu ia conversar com ele. Mas nem sempre eu ia para vender. Melhor dizendo, absolutamente quase nunca eu ia vender para ele a publicidade. Porém, eu sempre estava presente na loja dele, eu conversava com ele, falava alguns assuntos, dava dicas. Por isso que o vendedor ele tem que saber de um pouco de tudo, para ele trazer informação para o cliente, deixar o cliente ciente, ver que você conhece das coisas, que você não está somente querendo empurrar um produto para ele, está querendo mostrar valor. E lá fui de novo, depois de 2 meses, eu voltei pela terceira vez, efetivamente para vender. E lá, naquele dia, eu fiquei 2 horas para conseguir vender uma publicidade para ele. Mas eu saí de lá com uma venda. E o que eu quero explicar isso para vocês vendedores? Sempre você tem que ter persistência. Nem sempre você vai escutar um sim de cara. Porém, se você começar a trazer assunto, você ser conhecido, você trazer valor para o seu cliente, possivelmente você consegue fazer uma venda, você consegue reverter. Mas insistência não é ser chato, igual alguns vendedores. Você vai, por exemplo, numa loja de roupa, tem um vendedor que ele chega, ele falta te empurrar as coisas para você comprar. Isso é uma insistência chata. Mas quando você insiste de uma forma menos incisiva, trazendo para ele um valor, olha, eu quero te ajudar, olha, você poderia fazer isso para melhorar, fazer aquilo, você precisa de alguma coisa, olha, eu tenho tempo disponível para estar fazendo isso para você, eu posso te ajudar, eu posso estar fazendo isso. E foi mais ou menos dessa forma que eu consegui trazer esse retorno para esse cliente.
Foi assim que eu trouxe um retorno para ele positivo. Depois disso, ele tornou um conhecido, colega, amigo. Depois que eu fiz essas vendas para ele. Por quê? Porque eu não sumia, eu não esquecia, eu sempre mantinha contato com ele e trazia informações relevantes para ele, trazia valor para ele. E esse é um grande problema de grandes empresas e também dos vendedores, que depois que o cliente compra o produto, o pós-venda é nulo. Praticamente você esquece o cliente. Porém, você não se lembra que esse cliente ele é um potencial cliente novamente. E fora que se eu fosse vender para ele, no caso eu fechei depois da tiragem dele. Mas se eu fosse vender para ele de novo a publicidade no saco de pão, provavelmente eu fecharia muito mais fácil. Por quê? Porque ele passou a me conhecer, ele passou a ter valor em mim e passou a acreditar no que eu estava passando para ele. Esse foi um diferencial. E eu não gastaria tanto tempo comprando a primeira vez, tanto esforço, então quer dizer que eu economizaria e teria maior lucro. Então quando a gente procura cliente fora da nossa base, nós estamos gastando mais. Mas quando nós procuramos clientes dentro da nossa base, o nosso custo diminui. Diminui e muito. Se você parar para pensar nas suas vendas. Por exemplo, para quem vende para fora, vai em porta em porta, faz esse tipo de vendas. Um cliente que comprou mais de uma vez com você. Quanto que você gastou? Bota aí na ponta do lápis, aí, escreve aí. Quanto que você gastou na primeira vez que você vendeu para ele? Se você faz marketing, com gasolina, com tempo, que o seu tempo é dinheiro, com o seu esforço também, porque tem alguns clientes que você visita, você atende ele e você sai de lá esgotado que você tem que ir embora para casa. Você consegue atender um cliente no dia. De tanto tempo que você gasta com ele, tanto esforço, tanta conversa que você tem que fazer com ele. Já parou para pensar? Quanto que você diminuiu de um cliente para o outro? Entendeu? Tive um cliente que fez, mais que um cliente, eu acho que fez uns 4 clientes que eles fizeram as 2 tiragens que eu fiz. Eu não gastei praticamente nada com eles para estar fazendo a segunda tiragem. Eu convenci eles somente indo uma vez e falando para eles: você quer fazer novamente? A pessoa: sim, eu quero. Já tinha sido convencido pelo que eu passei para eles. E fora que depois que eu fechei a minha empresa, eu parei de vender, eu fiz questão de ir nesses clientes que eu havia negociado e tinha um tempo de negociação comigo, fez as 2 tiragens, fiz questão de avisá-los: olha, muito obrigado pela ajuda que você me deu, você acreditou no meu sonho, você me deu forças para estar lutando, porque meu sonho é ser um empreendedor, ter minha empresa, porém não foi economicamente viável para que eu pudesse continuar. Mas eu deixo aqui de coração o meu agradecimento. Então você tem que aprender também a agradecer as pessoas que compram as suas ideias, compram os seus sonhos, seus clientes. Porque você só quer o cliente na hora da glória, mas na hora da derrota, você não quer o seu cliente. Você não quer dar uma satisfação para ele. E se eu fosse vender qualquer outra coisa para eles novamente, com certeza eles abririam as portas perfeitamente para mim. Porque eu jamais fechei a porta. E eu fui lá explicar. Porque seria estranho, imagina. Eu fui 2, de repente essa pessoa some. Some, não faz mais nada, esquece. Fala assim: nossa, ele me esqueceu. Será que ele está vendendo para o meu concorrente agora? Será que, sei lá, outras coisas? Então imagina, não dê brechas para que o seu cliente perca a credibilidade com você. Então, tá na sua mão fazer a diferença.
essa é um pouco da minha história de vendas, de como eu fracassei, porém, de lá foi a minha virada, meu ponto de virada, onde que eu falei assim, opa, peraí, eu sou bom nisso, eu consigo conversar bem, eu consigo trazer valor para o cliente, eu consigo colocar os gatilhos na hora certa. Eu comecei a criar técnicas para começar a vender mais, de ser mais produtivo, de ser mais eficiente, de conseguir trazer valor no produto. E eu descobri que era um dom, que eu conseguia vender para qualquer pessoa o que eu quisesse. Eu conseguia trazer valor para alguma coisa que eu acreditasse. Eu não posso vender a porta no céu, porque eu não acredito na venda da porta do céu. Mas eu posso vender, por exemplo, o meu curso de vendas, porque eu acredito que eu entrego valor, eu acredito que eu tenho técnicas melhoradas e renomeadas para estar melhorando, para estar ajudando as pessoas. E de lá para cá, eu comecei a ver que eu gostava de ajudar as pessoas, eu gostava de trazer informação, eu gostava de explicar, eu gostava de fazer tudo para que pudesse ajudar as pessoas, mas não para ganhar dinheiro. Simplesmente eu tenho um pequeno problema, que é chegar nos lugares e começar a falar, olha, você poderia melhorar isso, você poderia melhorar aquilo. Algumas pessoas não gostam disso, outras pessoas gostam. Porém, não sei se é um defeito ou uma qualidade minha. E foi assim que eu comecei a minha trajetória no curso de vendas e também na consultoria. A consultoria foi o meu primeiro passo. Porém, eu vou falar isso em outros vídeos. Mas de lá pra cá, minha meta de vida foi ajudar as pessoas. É ajudar as pessoas, é passar ensinamentos, passar conhecimento. E nesse meio tempo também, eu pude dar aula no Senac sobre vendas, sobre lojas, sobre visual merchandising para um monte de aluno. E eu comecei a gostar mais disso, gostei de trazer informação para as pessoas e as pessoas falavam assim, nossa, faz sentido o que você está falando. Você fala assim, olha, você poderia trocar isso por isso, fazer isso diferente. E as pessoas falam assim, nossa, realmente faz sentido. Então imagina para você entregar valor, você mudar a cabeça das pessoas, dando aula, dando curso, sendo que você está trazendo valor, você está mudando. As pessoas não iriam sofrer o tanto que eu sofri, batendo cabeça, se ferrando, e entre outras coisas, se tivesse alguém que ajudasse elas a vender e a entender como que eram as vendas. Porque lá no começo, Márcio, quando adquiriu a franquia, e eles deram um curso bem ruim, ele não sabia nada de vendas. Ele não sabia termos técnicos, que lá eles começavam a explicar os termos técnicos, falando assim, por exemplo, gatilho. Eu não sabia o que era gatilho. Como que você vai entender algo que você não sabe? Esse era um problema. Por exemplo, eles iam dar um exemplo de gatilho de escassez. Escassez é um copo d'água no meio do deserto. Se você vender um copo d'água no meio do deserto, você consegue colocar o valor que você quiser. Poxa, eu nunca fui pro deserto. Eu nunca passei sede. Como que eu vou conseguir usar esse exemplo na minha vida? Como que eu vou absorver isso e transformar em outra coisa? Difícil, né? Foi assim que eu comecei a ver no nosso dia a dia algumas partes que se encaixavam na hora da venda. Nas técnicas de venda, nas ferramentas, nas explicações. E foi assim que eu pensei em fazer o curso Nasci para Vender desse jeito. Eu apliquei o curso Nasci para Vender, eu dei a Masterclass Nasci para Vender. Estou trazendo essa informação para as pessoas, mostrando para elas que no simples ato na vida delas você consegue aprender sobre vendas. Por exemplo, num vídeo que eu postei anteriormente sobre a cerveja, quem imaginava que você tomando cerveja você ia saber sobre vendas? Você ia aprender que
um gatilho de urgência estava no simples fato da cerveja estar acabando, dela estar esquentando, ou por exemplo, você gerar alguma coisa como a pesca no balde, que é você começar a captar clientes em lugares que já tem essa aglomeração, utilizando a pesca real de pesca, que você não tivesse alimentado os peixes, você não teria ali os peixes. Então você vai onde que já está alimentado o peixe, pesca, toma o porre. Então, são coisas do nosso dia a dia que você consegue utilizar para estar fazendo umas técnicas de venda, para você estar aprendendo. Quando você aprende com algo que você já conhece, com histórias, você consegue ser muito mais efetivo e aprender muito mais rápido. Igual quando nós éramos crianças, quando nossos pais usavam exemplos lúdicos, falavam assim: olha filho, se você não fazer as coisas certas, Deus castiga. Deus castigaria? Não sei. Mas na cabeça da criança, ela entendeu em forma lúdica. Era convivências, porque ela via isso acontecer com outras pessoas. Então você começa a utilizar vivências, experiências das pessoas para estar explicando sobre vendas. E logo logo está saindo um e-book sobre relacionamento com vendas. Quem imaginou que o relacionamento pessoal é vendas? Então eu vou estar fazendo esse e-book explicando tudo de relacionamento ligado a vendas. E lá você vai conseguir entender um pouco melhor de como funciona. Então, você viu quanto que é importante quando você começa a ver as coisas diferentes? Isso me fez mudar meu pensamento depois de ter quebrado a cara, depois de ter perdido dinheiro. Ainda tô devendo meu pai ainda vou pagar ele ainda, vou retribuir. Ele não me cobra, mas é uma dívida. Então, concluindo aqui, falando das coisas que eu falei. Antes de adquirir qualquer coisa para você vender, vendedor, você abrir qualquer coisa, você começar qualquer ramo de negócio, faz uma pesquisa de mercado, começa a entrar em Google, sai na rua para ver como está funcionando, se tem isso vendendo. Comece a entender antes de você tomar a sua decisão. Não tome a decisão precipitada como eu tomei, porque uma decisão errada me gerou um grande prejuízo, e fora prejuízo moral com meu pai e outras coisas. Isso pesou muito na minha escolha. Então por isso que eu comecei a ver mais sobre vendas, porque eu queria melhorar, eu queria ser o melhor vendedor, eu quero trazer o melhor de mim para estar entregando e estar tendo um sucesso. Então, a partir dessa dica, vai abrir um negócio, vai começar a vender, pesquise mais sobre o assunto. Não perca a oportunidade de olhar antes de tomar uma decisão errada. Você tem tempo. Nem tudo é urgente. Uma parte 2 para o vendedor. Todo mundo toma não, mas basta você entender que esse não é um pouco de adubo, de combustível para que você cresça. Então absorva esse não e utilize ele para crescer. E no terceiro, nós temos que observar tudo e absorver tudo e entender tudo para poder passar para o cliente um pouco mais de segurança através da experiência. Porque quando nós temos todo esse estudo, esse conhecimento, nós passamos credibilidade, porque você não vai gaguejar na hora do cliente, você não vai fazer feio e você não vai se estressar na hora da venda, porque você não vai saber o que você está falando. Então, estude.
traga conteúdo, traga valor. Essa é uma dica e essa é um pouco da história do meu insucesso na Premiapão e o meu ponto de virada para a minha corrida do sucesso. Foi lá que eu aprendi a como eu posso melhorar. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu quero passar esse ensinamento e eu quero ajudar mais pessoas, eu quero atingir mais pessoas. Então esse é um pouco do meu case com uma franquia. Não se esqueça, lá foi meu ponto de virada. Então, para pensar qual que é seu ponto de virada e mude a chave, vire a chave e vire um vendedor de sucesso, um empreendedor de sucesso. Vire sua chave que a única pessoa que pode falar que a chave não vai ser virada é você. Então, obrigado aí por assistir, desbravadores. Eu espero que gostem um pouco do que eu passei.